Farinha de lavas de tenebro, molitor como alimento estratégico para aves. Eu sou o professor Alex Varela, aqui da UFERSA, Mossoró, Rio Grande do Norte. É um grande prazer estar aqui com vocês e vamos falar um pouquinho, então, sobre esse alimento incrível que nós temos aqui. Bom, primeiro, jogar o meu jabazinho aqui. A gente tem um podcast que chama NutriShot. E lá no Instagram a gente tem também o nosso perfil, @NutriShot_animal. Tem mais informações a respeito de lavas de tenebro, assim como de outras lavas de insetos alimentícios. E aqui é a primeira parte. No futuro breve, logo a gente vai estar fazendo a segunda parte, trazendo mais informações, mais atualizadas e trazendo um pouco mais da nossa experiência ao nosso projeto que está em andamento, em desenvolvimento. Então fica aí a dica. Pega lá o link, está disponível na bio lá do @NutriShot_animal, que tem coisas incríveis lá para vocês, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Bom, de certa maneira, não podemos deixar de falar sobre a antropoentomofagia. Já está lá desde o Antigo Testamento, no Levítico 11, 21, 22, que poderei vos alimentar de insetos de gafanhotos agrícolas. Então, é uma prática muito antiga. Hoje, contemporaneamente, a gente tem insetos alimentícios como um produto alimentício. A gente tem uma interface que envolve a questão nutricional e a microbiológica, trazendo a entomologia, E então essa interface nutrição, microbiologia e entomologia é um ponto que mais chamou a atenção com relação ao desenvolvimento de produtos ou inovação tecnológica. Sobre o tenebro, o molitor, a larva do tenebro e seu contexto cultural, da alimentação. Na nossa cultura aqui tem um pouquinho ainda de obstáculo, tem algumas limitações de utilizar esse tipo de matéria-prima, mas na alimentação animal se percebe que não tem tanto restrição, não tem tantos problemas, As pessoas em geral, a sociedade em geral aceita bem que ela seja utilizada nas dietas, nas rações dos animais, tanto animal de estimação quanto animal de produção. É uma abertura, poder inserir inovação tecnológica ou desenvolvimento de produtos relacionados a essa matéria-prima e de economia circular. Então, essa mudança de pensamento, essa mudança de paradigmas envolvendo o agronegócio contemporâneo é muito recente e se encaixa bem no uso de insetos alimentícios, porque entra dentro do conceito de sustentabilidade, de um impacto zootécnico envolvido na produção animal. A gente tem realmente muitos atrativos à questão do uso dessas lavas de tenebro. Para a gente ancorar e deixar um embasamento bem robusto, a Agenda 2030 da ONU, 17 Objetivos para Desenvolvimento Sustentável, porque o crescimento da população humana prevista para as próximas décadas aí, ou para o próximo milênio, é um aspecto assustador no sentido de vulnerabilidade alimentar. Muito se fala sobre a utilização de insetos ou larvas de tenebro, no caso, tanto na alimentação animal, para produzir proteína animal, ou então a própria larva de inseto sendo utilizada para alimentação humana. E pelo valor nutritivo e pela questão da biossegurança alimentar, elas são, vamos dizer assim, inevitáveis daqui para frente. E provavelmente o mercado, a demanda e a necessidade de pessoas que sejam habilitadas para trabalhar com isso também vai aumentar bastante. O que dizer, então, sobre essa situação atual de transformação, lifelong learning, o aprendizado contínuo, ou então o mindset changing, a mudança de pensamento, de mentalidade, quando a gente trata da zootecnia no momento atual. A situação que envolve normalmente essa questão da utilização de alimentos alternativos regionais dentro de um contexto de sistema de produção animal está muito relacionado com o binômio milho e soja. Então, o que acontece? A gente tem uma pressão muito grande relacionada com o milho, alimentação humana, alimentação animal. O milho sendo usado para a produção de biocombustível, como é o caso do etanol. E a gente tem a soja, na mesma situação, uma grande demanda por exportação de soja para a produção de rações para animais em vários países do mundo, e também a questão do biodiesel, também o biocombustível. Então, só pegando essas ideias, assim, você já percebe
que, como commodity, né, existem muitas sazonalidades relacionadas com esses grãos, né, cereais e oleaginosas, certo? E aí, uma região que não tem autossuficiência na produção desses grãos fica muito frágil. Nesse caso, quando a demanda ela é industrial, sujeita a oscilações mercantis, né? Sujeita a variações de bolsas de valores em função de aspectos externos. Por exemplo, se eu conseguir substituir desse binômio milho e soja, entra até a questão do óleo de soja, né? Se eu conseguir entrar com 10% numa matriz nutricional, numa formulação de rações, ela vai se reverter um impacto financeiro muito significativo. Então, é mais ou menos por aí a ideia do uso desse tipo de alimento alternativo, né? Ou vamos colocar assim, um alimento emergente, de excelente valor nutritivo, mas que ainda precisa, né, de muita pesquisa e precisa também ter muito cuidado com relação à sua utilização nesse contexto nutricional microbiológico. Então, como produzir a larva do tenebro? Isso aí é um know-how e a gente monta a equipe multidisciplinar justamente com essa finalidade, com esse intuito, que tem os instars ali, sabe, aquele melhor momento, aquele ambiente de criação, com higienização, com os cuidados de temperatura, de umidade, controle da luminosidade. A gente tem mais ou menos ali de 9 a 10 semanas, né? As larvas de um tamanho muito bom, com as condições controladas, para a produção de biomassa. Então, sem a biomassa, não tem trabalho, não tem inovação tecnológica, não tem desenvolvimento de produto, não tem pesquisa, também não tem atendimento de mercado. Esse é um ponto importante. O outro é o processamento das larvas. Então, é preciso ter protocolos com relação ao tipo de processamento que essas larvas vão ter. E aí vem a questão, usa a larva viva ou usa ela na forma processada? A outra questão é a composição nutricional. Justamente, o primeiro atrativo é o perfil de aminoácidos que tem nesse tipo de alimento. A segunda questão seria a biossegurança alimentar. Ter um cuidado, né, higiênico sanitário muito grande, tanto na produção, na criação, colônias e tudo mais, quanto no processamento, no produto final que vai ser utilizado. E aí a decisão pela utilização é de acordo com o sistema de produção animal. E considerando que a digestibilidade é muito boa, então a decisão fica aí na questão dos limites de quanto utilizar, né, desse tipo de larva. Então, larvas vivas, normalmente, a gente pensa assim num frango caipira, uma galinha caipira, no ovo caipira ali, numa situação agroecológica, né, os produtores orgânicos que têm um controle muito bom. E a situação da farinha de larvas, o produto processado, com certificação, com rastreabilidade, a gente já olha mais esse contexto da escala industrial. É muito mais rigoroso quando se fala na alimentação humana. Então, aqui nós vamos, daqui para frente, olhar mais a questão entomofagia zootécnica, beleza? Justamente porque a gente tem uma instrução normativa 110 de 2020 do MAPA, do Ministério da Agricultura, e aí a gente tem aqui, olha, a liberação no uso da larva de tenebro para alimentação animal. Por enquanto, para ruminantes ainda não pode, mas enfim, na alimentação de aves e outros animais monogástricos ou não ruminantes, já está liberado, desde que haja o quê? Biossegurança alimentar. Então, a gente sabe de todo o valor nutritivo, como é muito bom, excelente material, mas é preciso ter o cuidado microbiológico. A certificação e a rastreabilidade são pontos muito importantes na segurança alimentar. Bom, nós vamos falar aqui agora sobre o valor nutritivo, a composição nutricional, e a gente tem em média aí, um valor aí em torno de 55% de proteína bruta. É muito bom. Por quê? Dependendo do tipo de substrato disponível para as fases de criação, os ciclos do besouro e da larva, depois da pupa e tal, mas principalmente da fase do insta das larvas, né? Você pode ter a possibilidade de alterar um pouco o perfil nutricional dessa matéria-prima. Será que daria certo? Então a gente começou a testar em relação ao farelo de trigo, que é um alimento referência. Para ter sucesso nessa criação, tem que ter um equilíbrio de nutrientes para esse material, essas larvas. Então você tem variações, tem combinações, tem composições diferentes e que podem acabar alterando o perfil nutricional da própria larva. É o caso, então, por exemplo, que a gente percebeu nos lipídios, tá? Uma média ali, olha, de 37%, 37,5% de lipídios. É um teor alto. Aqui a gente já classifica a larva de tenebro como um alimento proteico energético. Quando compara com a farinha de peixe ou compara com o farelo de soja, a gente percebe, né, que esse realmente é um alimento proteico. Por exemplo,
Aminoácidos que são importantes na mediação da síntese proteica. Com certeza já ouviram falar. Está muito relacionado ali com a estimulação do ciclo da mTOR ali, né? Do envolvimento da hipertrofia muscular. Então, o que acontece? A gente vai na literatura e faz o comparativo, além do perfil de aminoácidos essenciais, lisina, metionina, né? A gente olha para os aminoácidos não essenciais e vê que há uma complementação muito interessante, que quando substitui 5, 10% do farelo de soja, você tem a tendência de ser um pouquinho mais econômico com relação ao uso de suplementos de aminoácidos, sendo que a biodisponibilidade desses aminoácidos da farinha de lava também é muito boa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Aqui a leucina, que é um aminoácido, né, estimulador, por exemplo, da síntese proteica muscular, né, que é interessante, né, também para o frango de corte, fase de crescimento. Então, você olha aqui a lisina e a metionina, que são 2 aminoácidos essenciais e limitantes quando a base da ração é milho e soja. E quando eu comparo, por exemplo, com farelo de soja, né, você tem uma vantagem muito grande, significativa. Mas quando você olha para a farinha de peixe, não fica tão longe, não fica tão distante. E a farinha de peixe também tem muitas variações, dependendo da origem dessa farinha de peixe. Então, percebe que é muito interessante a gente olhar para o perfil de aminoácidos da farinha de lava do tenebro. Olha aqui que bacana, todo o coeficiente de digestibilidade de aminoácidos essenciais e até de aminoácidos não essenciais, né? Todos superiores a 80%, muito próximo de 90%. E isso é muito bom. Falando aqui um pouquinho então dos lipídios, olha só o extrato etéreo, 33 a 42% que a gente achou aqui, né, trabalhando aqui com o nosso material. Quando a gente vai fazer o comparativo com a farinha de peixe, né, é muito superior. Por isso que eu falo que a farinha de lava de tenebro é um alimento proteico energético. Então, o que acontece? A farinha de peixe tem 5 a 8%. A farelo de soja tem a extração do óleo, né? Então, tem 1 a, no máximo, 2%. Então, quando a gente vai fazer um comparativo, a gente tem que olhar para o óleo. A farinha de larva do tenebro com o óleo do peixe, com o óleo de soja, porque o teor de lipídios é muito alto. O interessante é que ele é muito rico em monoinsaturado. O ácido oleico é a grande virtude do azeite de oliva, da dieta mediterrânea, aquela história toda, né? Ele tem um potencial anti-inflamatório, ele gera menos radicais livres, menos aldeídos voláteis no metabolismo, disponível ali, né? Apesar de ser não essencial no caso do frango de corte ou da galinha poedeira, né? Agora, quando a gente olha o ômega 6 linoleico e o ômega 3 linolênico, ele não é tão elevado assim comparativamente com os óleos. Realmente, né, ele fica abaixo. Mas se você pensar da matriz nutricional, que você está olhando para milho, soja, é muito mais vantajoso eu estar trabalhando com a inclusão ali de farinha de larva de tenebro, né? Que eu vou estar trazendo esses ácidos graxos da série ômega 3 e ômega 6 aí numa relação bem interessante. E aí o nível de energia de 5.000, né? 5.357 de energia metabolizável aparente e 5.004 de energia metabolizável verdadeira, né? Então, perceba, né? Um alimento proteico energético, não tem como você ficar indiferente a esse tipo de material. Um pouquinho quis falar aqui da matéria mineral, tá? Farinha de lava do tenebro. Por quê? Que o acúmulo de minerais, principalmente de cálcio, não é tão alto. Então, quando a gente trabalha com substratos para o desenvolvimento dessas lavas, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento nessa questão do balanço de minerais, principalmente do cálcio. Então, em rações de poedeira, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Por quê? O cálcio ele é super importante para a formação do carbonato de cálcio da casca do ovo, relacionada com a suplementação do cálcio, fósforo e a vitamina D. O destaque aqui, realmente, para o nível de cálcio é baixo, né, da farinha do tenebro, mas tem pontos fortes também, né? Olha aqui o ferro. Esse ferro é o ferro M, é o ferro ferroso, é o ferro de altíssima biodisponibilidade. Mas quando a gente olha para o farelo de soja, né? O farelo de soja é o ferro mais 3, é o ferro férrico, que ele já é de baixa biodisponibilidade, né? Precisa da ajuda ali de uma vitamina C, de um ácido cítrico ou qualquer outro ácido orgânico para poder ativar a enzima que faz o carreamento junto com o transportador de membrana para a forma de ferro ferroso para poder facilitar a absorção. Então, essa é uma vantagem, né, interessante aqui do ferro, da farinha de lava e também do zinco. Um zinco que é um elemento micromineral muito importante, envolvido com várias metaloenzimas, né, principalmente enzimas antioxidantes, superóxido dismutase, é bem interessante. E o zinco, ele tem uma interface muito boa na relação da síntese proteica e com o metabolismo do sistema imunológico. Então, é bem legal esse nível de
de zinco da farinha de lava do tenebro. Bom, biossegurança alimentar da farinha de lava. Isso aqui é um ponto super importante, essa interface de nutrição e microbiologia junto com a entomologia, de acordo com a Instrução Normativa 62 aí 2003 do MAPA, né, sobre a inspeção de produtos de origem animal, e também a RDC 12 2001, controles que a gente tem que ter com relação a esse tipo de alimento. No nosso ambiente de criação, a gente teve ausência de Escherichia coli, isso foi muito bom. Ausência de salmonela, também é muito bom. Um material que não está colocando um risco de intoxicação alimentar, né? Isso é excelente. Ausência de Staphylococcus aureus também seria um outro risco, né? Tá vendo aqui tem um limite, né? Pela RDC 12 aqui, não detectou nada. Mas aqui, olha, a gente tem que ficar muito atento, porque teve uma variação muito grande. E aí é questão de impurezas e contaminações relacionadas com um substrato que é utilizado no desenvolvimento dessas lavas, assim como as práticas de higienização das caixas, né, que a gente utiliza para o desenvolvimento dos insters, das lavas, a reprodução dos besouros e assim por diante. Coliformes termotolerantes, né, a quantificação desde 0 de nada, excelente, até 12 NMP, né, número mais provável, por grama de amostra. Então aqui já o sinal de alerta, aqui, opa, talvez seja necessário a gente pensar, né, num tratamento térmico dessa farinha, um pouquinho mais acurado, um pouquinho mais reforçado, procedimentos adicionais para poder trazer a segurança alimentar. O mesmo para bactérias mesófilas, na contagem de NMP por ml aqui, olha, 0,11, que seria muito bom, mas subindo para 0,17, depois chegando a 3, né, já perto do limite máximo aqui, que é colocado pela RDC. A gente percebeu, né, que esse cuidado na higienização do ambiente, do substrato que é utilizado, do manejo e depois do processamento das lavas para produzir a farinha, né, como um produto alimentício, é super importante. Bom, passando aqui, olha, esse resultado ausente, Escherichia coli, Salmonella e Staphylococcus aureus é o que a gente achou aqui, né, no nosso projeto, nosso trabalho. Trazemos indicativos, né? Identificação e frequência com relação a riscos de segurança alimentar. Então, o que a gente não quer, mas pode aparecer: Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Cronobacter, Escherichia coli, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus aureus, Vibrio e Yersinia. De acordo com a literatura, tá? São os de maior frequência na identificação de riscos de segurança alimentar. Bom, então, bactérias que são isoladas na superfície do corpo das lavas do tenebro. Falando aqui, um cuidado que a gente tem que ter com relação a pseudomonas. Pode trazer problemas graves de saúde, tanto para os animais quanto para os seres humanos. O Bacillus thuringiensis todo mundo conhece, está relacionado ali com a soja transgênica, a soja BT, que ele é produtor do bioinseticida, né? Para ajudar na resistência e aumentar a produtividade da soja. Outros cuidados que a gente tem que ter também com as bactérias intestinais das larvas, né? Lógico, as larvas também têm a sua microbiota lá, né? Tem também a sua eubiose. Existe uma diversidade, né? E também tem essa relação entre bactérias probióticas, que são benéficas, e também as bactérias patogênicas, que ficam ali em contingenciamento, subdominantes. O cuidado que tem que ter em manter esse equilíbrio é para que Enterobacter não se desenvolvam tanto, tá? Porque eles são resistentes a antibióticos. Um outro ponto muito favorável com relação às larvas do tenebro, porque o microbioma intestinal das larvas tem a produção de algumas substâncias que são chamadas de antimicrobianos naturais, endógenos, que permitem essa exclusão competitiva, né? No sentido de uma probiose. Os filos dominantes aqui de Firmicutes, né, Proteobacter e Bacteroidetes, em relação aos subdominantes, que Brevibacillus, Aerobacillus e Variovax. Então, aqui fica a recomendação do cuidado com a alimentação das larvas, o cuidado com a higienização do manejo, para que esse equilíbrio e diversidade, né, ele não seja ou desequilibrado, alterado, né, porque ele pode rapidamente mudar essa modulação, essa dinâmica da população microbiana no ambiente intestinal. Então, surgiu daí uma hipótese. Será que a larva do tenebro pode ter um efeito prebiótico? É muito provável que isso aconteça. E aí é muito polêmico, né? Polêmico. O que acontece? É a quitina, provavelmente, que está relacionada com um efeito prebiótico. Mas a quitina não é um fator antinutricional, a quitina não é uma substância, né, acaba atrapalhando a eficiência digestiva e tal.
Sim, a quitina realmente é exoesqueleto, né, dessa parte desse polissacarídeo nitrogenado, né, complexo, que é a quitina da larva, né, do tenebro, tá? Assim como de outros insetos. Mas o que acontece? Existe um limite, né? Pequenas quantidades elas podem ser proativas nesse sentido da probiose intestinal e grandes quantidades podem ser prejudiciais, tanto na questão da eficiência digestiva quanto na questão da modulação intestinal. Essa quitina das larvas e a probiose intestinal, ela foi identificada dentro desses limites, era inibidora da Escherichia coli e da salmonella no intestino de frango. Também comprovaram que enriquecendo a farinha de larvas com probióticos, lactobacillus e Saccharomyces, ou seja, junto com o substrato quitina, acabou formando um simbiótico. Olha aí que interessante, reduzindo a contagem de Escherichia coli e a detecção de salmonella, e ainda aumentando o IgG e o IgA secretor, ou seja, fazendo células de memória, o IgG, para o sistema imunológico, uma proatividade do sistema imune para entrar em ação quando for necessário, né? Que é o IgA secretor, ou seja, ficou turbinado o sistema imune dos frangos, né? Bom, tem um outro ponto legal para a gente comentar também, aprofundando aí também os argumentos, que é a questão dos peptídeos antimicrobianos da larva do tenebro. Então, foram identificados alguns grupos, se não me engano, 4 grupos de peptídeos, tendo um amplo espectro e um baixo risco de resistência bacteriana. Um assunto em alta no momento, que muito relacionado com a questão de alguns antibióticos serem utilizados em dosagem subterapêutica e promovendo a indução de resistência bacteriana. Aquela dosagem subterapêutica do antibiótico, ela não é letal. As bactérias patogênicas que sobrevivem, elas acabam então trazendo a mutagenicidade e acabam transmitindo essa resistência àquele princípio ativo do antibiótico, precisa de um antibiótico, um super antibiótico mais potente para poder ter o mesmo efeito letal para uma infecção bacteriana. E o desenvolvimento desses super antibióticos não acompanha essa velocidade de mutação de resistência das bactérias por causa do uso indiscriminado de subdosagens terapêuticas. Então, muito se fala hoje, né, no uso exclusivo de antibióticos para medicação, para cura. Ele é importante, a gente não pode deixar de usar, mas não como promotor de crescimento. É melhor você cuidar da higiene e fornecer outros aditivos dietéticos, probiótico, prebiótico, simbiótico, ácidos orgânicos, enzimas, várias combinações aí, vários combos, né, vários kits, junto com a nutrição, né, vão fazer com que haja realmente melhor saúde intestinal, melhor saúde orgânica e melhor metabolização de nutrientes. Sempre olhando, né, a questão do aditivo promotor de crescimento de frango de corte, com melhoria de desempenho, digestibilidade, com modulação de microbiota, com estímulo de imunidade relacionado com as larvas de tenebro, mas dentro de certos limites. Por quê? Porque tem a questão da quitina. Então, quanto de incluir numa farinha de larva de tenebro? Você percebe que a maioria dos trabalhos convergem para níveis em torno de 5 a 10% dentro de uma matriz, dentro de uma formulação das rações de frango de corte e galinha poedeira. Então, a gente tem aqui uma perspectiva, no futuro muito próximo, de já ter nutracêuticos baseados nesses compostos bioativos da farinha de larva do tenebro. Obviamente, a indústria de alimentos, a indústria farmacêutica, ela já está caminhando no sentido das patentes para produzir esses nutracêuticos aí. Então, só mostrar para vocês aqui exatamente a questão do frango de corte. A limitação dietética, um ponto importante. Esse trabalho aqui é um trabalho bem bacana, tá? Da inclusão da farinha de larva do tenebro em até 15%. Não houve efeito significativo na bioquímica sérica, mas teve um efeito positivo no ganho de peso à custa de uma maior conversão alimentar e renovação do epitélio intestinal. Ou seja, o animal ganhou mais peso, mas ele consumiu mais ração também. Então, a gente sabe que quanto menor for o índice de conversão alimentar, melhor, né, vai ser a interface aí do custo-benefício. E lógico que renovação do epitélio intestinal, né, integridade e funcionalidade da mucosa intestinal, dos vírus, dos microvírus, é extremamente relevante, tanto no aspecto de saúde quanto de metabolização de nutrientes. Já para a galinha poedeira, a inclusão da farinha de 0 a 15%, o que eles constataram, verificaram? Uma menor espessura da casca à medida que se aumentava o nível da farinha de larva de tenebro. Ou seja, o nível de cálcio da farinha da larva do tenebro é baixo. Então tem que ter essa preocupação realmente em suplementar cálcio, fósforo e vitamina D para que haja
um equilíbrio, uma compensação. Por quê? Tem que equacionar os nutrientes. Então, quando se inclui um novo nutriente, um novo ingrediente, tem que olhar para a proteína, para os aminoácidos, tem que olhar para os lipídios, para a energia, né, os ácidos graxos essenciais, tem que olhar para os minerais, os macro e os microminerais, certo? Mas também teve um efeito bacana aqui, positivo, que foi a coloração da gema. Pigmentação da gema melhorou e também ele acumulou polifenóis antioxidantes, o que deu um maior shelf life, deu maior prazo de validade, maior frescor, maior tempo de estocagem viável, sem rancificação dos ovos das poedeiras. Então eu quero aqui deixar o registro, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência, e também agradecer a nossa equipe multidisciplinar aqui da UFES, que viabilizou e está viabilizando essa linha de pesquisa, e a gente espera poder chegar próximo aí de inovação tecnológica, de desenvolvimento de produtos, muito promissor. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Espero ter contribuído, de certa forma, para o conhecimento, né, para estimular todos vocês a atuarem nessa área, que é uma área que demanda estudantes, demanda profissionais, demanda professores, né, tanto do meio acadêmico quanto da iniciativa privada, né, de empresas e produtores, né, todos relacionados aí com entomologia zootécnica, principalmente a entomofagia. Então, muito obrigado